É isso aí, meus queridos. Muito boa noite para vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Benjamin, mais uma vez introduzindo este Pode Bem podcast aqui juntamente adentrando na tua casa, pelo teu celular, pelo teu computador, pela tua Smart TV. Eu estou com uma pessoa maravilhosa do meu lado. O Tom nos deixou. Gente, primeiro deixa eu apresentar a pessoa maravilhosa que está do nosso lado. Lucas, como é que você tá, meu querido? Tô bem, pastor. E o senhor, como vai? Eu estou bem. Então quer dizer que o Tom deixou este lugar, pegou o seu trabalho só por conta do salário? Olha só que saia justa que ele me colocou. Mas é isso aí. Da mesma forma que a gente tava aprendendo lá, vamos tentar fazer o melhor aqui pra levar um bom conteúdo pra vocês. Não, mas o motivo que é o absurdo. Então, peraí. Olha pra você ver. Os apresentadores aqui têm uma ajuda de custo, obviamente, né? Porque precisa ter de R$ 1.250. Aqui os apresentadores. Porém, a direção de corte ganha 11.490. Aí o Tom deixa a função dele só por causa do salário. É isso, pra Lucas? Você ver, né? Mas eu acho que ele vai ser recompensado da mesma forma que eu vou ser recompensado. Claro que ele tá sendo recompensado. Olha a dissonância, olha o contraste, meu querido. Bem recompensado, inclusive. Até eu quero. Brincadeiras à parte. Olha só. Nós estamos colocando aqui no card a entrevista inicial que nós fizemos aqui, foi a estreia da pastora Gislaine Helena. Gente, você precisa assistir essa entrevista. Você não pode perder a oportunidade de assistir essa entrevista. Já se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho para todas as notificações. Faz um comentário aí. Olha, você pode fazer um comentário agradável, você pode colocar aí uma ideia, você pode nos dar alguma informação. Estamos juntos aí. Aqui é o Pode Bem, acaba sendo uma família. E neste momento nós estamos entrevistando e vamos entrevistar uma pessoa maravilhosa, né, Lucão? Isso aí. A gente já conhece um pouquinho da história dela, mas vocês vão se impressionar com essa pessoa, que é a pastora Larissa. Pastora Larissa Uchoa! Aê! Uchoa! Aí sim, hein? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei não, veio, mas eu quero participar dessa edição aí, Eu quero participar para ganhar 11 mil reais. Você tá vendo? Não, 11.490. Esqueceu. Enquanto os entrevistadores ganham quanto? R$1.250. Você pode isso? Não acredito, eu quero fazer parte da produção. Não é à toa que o Tom, visita lá o Instagram do Tom e fala, poxa, fala pro Tom, pô, sacanagem, hein? Então você deixou só por causa do salário, né? É isso aí. Pastora Larissa Uchoa. O que é ser pastora com 19 anos? Me diga uma coisa, me diga qual é o peso, qual é a responsabilidade, qual é a sensação de ser pastora com 19 anos? Pastor, foi uma loucura. Eu conheci o evangelho muito nova. Então, para me tornar pastora muito nova, para mim foi um teste muito grande de amadurecimento. As meninas hoje em dia de 19 anos, elas estão vivendo a vida, estudando, iniciando uma faculdade, talvez uma carreira, curtindo, balada. E eu me tornei pastora com 19 anos. Então, para mim, foi uma loucura, mas é o melhor. Porque eu sei que é o melhor que Deus tem para nós. Glória a Deus. Mas e aí, o peso dessa responsabilidade, como é que é? Você foi ordenada pastora com 19 anos, você já toma conta de uma igreja, como é que é? Você é a pastora auxiliar? Como é que... Explica pra nós. Eu sou a pastora auxiliar do ministério, então eu coopero, tenho os líderes, os presidentes, mas eu auxilio ali nos cultos, cuido das pessoas, tenho essas responsabilidades. Sim. Claro que o peso maior fica entre os líderes, as responsabilidades maiores ficam... Cruciais, né? As cruciais ficam entre os líderes, mas nós temos ali um contato maior com o povo, cuidamos das pessoas, da igreja. Atende as pessoas. Sim. Sim, você... Tem cultos, né, que você é responsável. Sim. Sim, né? Na igreja a qual você pertence, os cultos são
São que horas? Tem 4 vezes, Aonde 4 é, horários. aonde é a tua igreja? A igreja que você pastoreia como auxiliar? Inclusive, quero fazer um convite especial para você que está aí me assistindo. Avenida Comendador Santana, 1480. Vai lá, 4 horários de É culto. o Capão Redondo? Capão Redondo, Eita, Zona Sul. Zona Sul. Tem Zona um Sul de adesivo São que fala. Paulo. Tem um adesivo, né, Lucão? Sim. Que fala assim: da Sul. É verdade, é uma marca, né? É Do uma- pessoal aqui da, É uma marca? da região do Capão Redondo. É isso É aí. uma marca. É da marca da região do Capão Redondo? Isso, um da Sul, que representam uma pessoa da Uma região sul de pessoa São Paulo. Poxa, Interessante. então é Avenida Comendador Santana. 1480, no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. 4 horários nós temos os cultos lá. Qual é o nome do ministério? É igreja o quê? Igreja Ministério Adoração por Excelência, em maio. Bacana, Nome bacana. 19 anos. Pra você ver, né? Eita, nós, hein? Pastoreando. Pastora Larissa, e você citou que você cuida das pessoas. Quais os cuidados que você tem com as pessoas? Por exemplo, porque quem vai na igreja são pessoas jovens, idosos, e você sendo jovem, você presta cuidado dessas pessoas. Qual o tipo de cuidado, só para o pessoal entender? Os cuidados são mais os problemas. É complexo de dizer, pois tem as coisas que são cotidianas de vida, que as pessoas precisam resolver, e a gente leva a palavra. Sim. Aquilo que a palavra instrui para a vida da pessoa. E aquilo que é espiritual também. Para ajudar, para auxiliar em oração, em jejuns. A gente auxilia em atendimentos com conversas, como se fosse um psicólogo. Mas com a presença de Deus. Olha Né, e só. com a palavra do E Senhor, com a né? palavra de Diz pra nós, qual foi a área de que você teve que trabalhar? Porque, tipo assim, todos nós sabemos que até a própria Bíblia diz que Deus ungiu que Samuel, né, a mandado de Deus, ungiu a Davi. Davi era jovem ainda, até com menos idade ainda do que 19, entre 14 e 15 anos. Ele se tornou rei ungiu ele a rei, e ele se tornou rei ali após os 30, certo? Todos nós sabemos que é por conta da experiência, daquela coisa de adquirir. Você sente falta disso? Quando lhe falta a experiência, você, como é que é? Você se socorre aos líderes? Ou como é que funciona isso? Porque eu acredito que tem problemas que você lidar que você nunca passou. Sim. Tipo, você lidar com problemas que nunca passou. Por exemplo, a rebeldia de você tem filha. Sim. Aliás, a filha da pastora Larissa você é a mãe da senhora, então. É, a senhora. Tem um vídeo na internet. Fenômeno. Fenômeno. Fenômeno mirim. Tem um áudiozinho lá que é senhora, que eu acho que é de uma senhora que não queria dar resposta lá pra repórter, né? Isso. Aí você, colocou esse vídeo lá com a sua filha, você chamando sua filha ainda. Quanto de visualização deu? 27 mil 27 Olha mil. só. visualizações. Eu nem imaginei. No Facebook? No Instagram. Desculpa, no Instagram, qual é o seu Instagram? @Lari com 2 i 3 Martins. Então, @Lari com 2 i 3 Martins, Isso. né? E deu toda essa visualização. Porém, o que acontece? Você tem uma filha pequena. Como que você lidar quando você tem que aconselhar uma mulher de 50 anos que está sofrendo com filhos rebeldes de 20, de 25 anos? Como que você consegue auxiliar uma pessoa dessa, cuidar de uma pessoa dessa, Sim. sanar o problema dessa pessoa, mesmo que você é mãe, mas não de filhos dessa idade, não passou passei por por essa Passou, não teve experiência. experiência ainda. Explica pra nós. A gente usa muito a base da palavra. A palavra ela tem muitas respostas. Mas aquilo que requer de mim uma certa experiência como eu falei, a gente lida com o povo, mas nós somos auxiliares. E tem os pastores líderes, onde eles conseguem nos instruir e até mesmo instruir as pessoas particularmente. Sim, entendeu? Mas é muito com base na palavra, claro, sempre. E também com auxílio e com a ajuda, claro, dos nossos líderes. Sim, sim, Bacana. sempre com a tutela ali, né? Sim. Mas aí você consegue conciliar ali, aconselhar na palavra. Você tem alguma situação que você lembra de mente que você falou, meu Deus, o que eu vou falar agora? O que eu vou dizer, né? Porque gravar toda a Bíblia eu acho que ninguém tem, né? Toda a Bíblia na cabeça. Eu sei que você estuda muito. Sim. Lê livros, lê Bíblia, estuda, né? Aquela correria, Sim. sempre tá lidando, mas teve alguma situação que você falou assim, meu Deus, e agora? Meu pai,
que eu vou fazer? O que eu vou falar pra essa mulher? O que eu vou falar pra esse homem? Teve alguma situação? Que você lembra assim de cabeça, assim, rápido aqui agora? Eu acho que já teve várias, várias situações dessas. Mas muitas pessoas que chegam, não digo de conhecidos, mas desconhecidos que chegam na igreja pedindo ajuda. Sim. Como usuários de drogas que pedem ajuda, me ajuda, e por conta da minha idade, pela inexperiência ali, a palavra não vai ser, não é que não sirva, é que As pessoas menosprezam? Acontece isso? menospreza. Ah, então você como pastora aos 19 anos, você já sofreu, tipo, preconceito pela idade? Pela idade. Sério? De pessoas que procuraram ajuda, até mostraram que estavam ali com drogas, mas elas não queriam falar isso comigo por conta da idade. Olharam pra você e acharam muito nova. E também quando falam que você é pastora mulher. Porque tem algumas pessoas que têm esse Tem. preconceito, Tipo, né? Com pastoras mulheres. mulher Sim. não é Não pode ser pastora, tem pastora. aquele texto Sim. bíblico. Até Como que você lidar com isso? Até hoje eu não sofri nenhuma situação assim em relacionada a ser mulher. Preconceito Só contra... com ser mulher, pastora e mulher, mas com a idade mesmo. Mas com ser mulher não. Graças a Deus. E aí, no caso, a pessoa chega lá na igreja, por exemplo, olhou pra você e achou que você tem lá 13 anos, porque às vezes, né, o rosto engana, né? Achou que você tem lá 13 anos, aí você, não, eu sou pastora, aí a pessoa, não, mas o que elas falam? Não quero falar com você, o que elas falam? Algumas até são mais rudes, né? Não, eu não quero. Esse que chegou pedindo ajuda por conta das drogas, ele queria um pastor homem. Essa foi a única situação, agora eu lembrei. Então foi o sexo? É. Foi o sexo. E a idade? Ele falou, não, você não vai entender, é muito nova, você não vai conseguir, mas pedir ajuda, mas você, não aceitou muito. você se fere e fica sentido, ou pra você tranquilo? Não, tudo bem, então tem um pastor aqui pra você de boa, porque você entende que tem pessoas que ainda são presas, ou você se magoa? A princípio, quando eu fui separada da pastora, eu meio que ficava mais balançada, assim, tipo, poxa, foi Deus que me levantou, Ele sabe. Mas agora não, sei lidar. Não quer. Então eu chamo outra pessoa. Porque o importante mesmo é a alma, né? Não é quem vai auxiliar. É a pessoa que vem e seja tratada. E já tem bastante tempo que você foi separada, pastora, ao pastorado? Eu não lembro o tempo ao correto. Mas faz um tempinho já. Faz um tempo. Mas tem menos de um ano. Ah, então são meses ainda, meses tipo, quase ainda. fazendo um ano que você foi ordenada ao pastorado. Sim. E eu ouvi uma história que você tem uma história para contar sobre a sua gravidez. Sim. Explica para nós o porquê que você não podia engravidar, que você corria risco de vida. Explica para nós, por favor. Então, a minha mãe, ela tem o sangue O negativo. Então, as crianças que geram sempre tem algum problema. Tanto que o último que ela engravidou faleceu por uma malformação, a barriga inchou. E nisso, eu nasci com um problema nos ossos, com frouxidão ligamentar. Frouxidão ligamentar. Esse nome grande aí. E também com o útero do lado esquerdo. Então, o médico que me avaliou, na época, fazendo exames de rotina, porque eu não sabia, né? Ele falou que, possivelmente, eu só engravidaria por inseminação artificial. Mas que, pela minha pouca idade, né? Que eu fiz os exames cedo. Então, ele falou assim, mas isso agora você nem se preocupa. Pela minha pouca idade. E quando eu engravidei, por um milagre, porque Deus operou. Então você não podia engravidar. Sim. Você tinha uma dificuldade em engravidar. Sim, naturalmente. Naturalmente. E mesmo se engravidasse, ocorresse o milagre de engravidar, ainda tinha o risco de morrer. De perder. De perder a criança. Isso. Então eram dois problemas. Isso. Eu lembro que você uma vez explicou o que precisava, que o médico explicou pra você que precisava o espermatozoide. Você consegue lembrar? Pro espermatozoide fecundar, ele precisava fazer o quê? Que era uma volta que não era normal em todas as mulheres. É porque, como tem mulheres que têm o útero, tem uma entrada, né? Sim. Do útero.
E tem mulheres que têm a entrada para trás, só que essas são mais comuns. Só que a minha fica pro lado esquerdo. Então não tem como ele fazer o caminho, o espermatozoide, que é reto, O caminho normal? do canal da mulher, do caminho que é normal, comum, e chegar e ir pra esquerda, porque não é o comum. Por isso a inseminação. Por isso a inseminação, porque a inseminação já injeta direto no Direto. óvulo. Hum. E tinha esses problemas. E se eu conseguisse engravidar por uma inseminação, por um milagre, como Deus fez, corria o risco de eu perder quando a criança começasse a crescer por conta do peso. Por causa da frouxidão ligamentar. Muitas vezes, inclusive no começo da minha gestação, eu travei a coluna, tive muitas dores, mas Deus sempre sustentando, né? Sim. E o médico falou que por conta do peso, poderia não chegar ao fim. Tinha um outro problema também, que depois, com o desenvolver da gestação, a gente descobriu fazendo os exames de sangue que toda grávida faz, que é o não absorver proteína. E esse não absorver proteína fazia com que a Cecília, que é a minha filha, não crescesse. E tanto que ela não cresceu. Nossa. Eu cheguei no 7º mês de gestação e ela estava com menos da metade do peso que ela deveria estar. E o tamanho, o comprimento também. Nossa, ela não cresceu e não engordou. Não desenvolveu o tamanho. Inclusive, eu passava no médico do alto risco toda semana, né? E a médica obstetra, ela falou que possivelmente não chegaria ao fim da gestação, por ela não desenvolver. E quando a criança não desenvolve no tempo certo, correto, ela falece, né? E como fica a cabeça da mãe? Uma loucura. Porque envolve muito sentimento. Eu creio que Deus usou muito desse tempo, também na minha gestação, para me amadurecer para o pastorado. Eu acredito muito nisso. Essa dificuldade na sua vida, este problema, esse vento, essa tempestade, depende da forma que cada um chama, esse deserto, te amadureceu, te mostrou o quê? Foi a mão de Deus? O quê? Porque era um momento que era só eu e Deus. Ainda que eu tivesse a ajuda de toda a igreja em oração, todos sempre estiveram ao meu lado. Sim. Só que era algo que ninguém podia fazer nada. E nem eu e nem os médicos. Então eu ia pro médico toda semana, mas ela não podia fazer nada. E você não tinha, nem a médica e nem você tinha o poder, você só tinha o poder de examinar. De examinar. E o Ela médico só também. me examinava. Mas não E pode aí fazer ela nada. falava, talvez não chegue ao final, mas... Porque ela não queria... Ela queria meio que já jogar a realidade pra que eu não sofresse. De uma forma suave, tipo, essa filha não vai... Tanto que ela foi me explicando, conversando, e na consulta mais a do alto risco, né? Que é médica obstetra. Mas era um tempo que eu tive que muito estar eu e Deus. Eu chorei muito na minha casa, orando. Nossa, Imagina. Porque todas as vezes que ela... É difícil. É um médico, é aquele que tem que dar a esperança. De falar, não... Mas vai dar tudo certo. Isso que eu ia perguntar agora, porque geralmente quando ou o médico desengana de uma vez, né? Fala, olha, não vai dar, ou ele dá uma porcentagem ali. Sim. Tinha alguma porcentagem de que desse certo ou não? Ela ele já não me deu falou? uma porcentagem ao certo, tipo, 50% pode ou não. Sim. Não, ela só falou assim, vamos fazer tudo que tá no alcance. Inclusive, eu tomava várias vitaminas, vários remédios, tomava cálcios para fortalecer os ossos, vitaminas. Adiantava? Eu acredito que não. Teve até uma que eu recusei, por tomar muitas. E aí chegou no dia que ela falou, talvez não chegue ao fim, que foi quando eu descobri que ela não estava desenvolvendo. Ela falou, vamos fazer mais uma vitamina? Porque aí a gente faz o ultrassom, eu tinha feito, e ela viu que a criança não tinha desenvolvido, e em 3 semanas a gente repete o ultrassom. Aí eu falei assim, não, doutora. Porque eu acreditei muito na profeta, na minha líder. Ela disse, você vai gerar. Quem é a vai sua líder? nascer. Quem é a sua líder? A pastora Gislene. Pastora quem? Pastora Gislene. Ah, A que estava aqui. mas ela pode falou o ver. quê? Então, Ah, pastora Gislene da primeira entrevista. Sim, Exatamente. não, sim. Mas ela falou o quê? teve uma vigília uma vez
na igreja e eu tava sentada e ela tava falando alguns recados para algumas pessoas. Sim. E eu já tinha comentado com ela esse problema, porque o sonho do meu esposo era ser pai. É. O sonho de todo homem, né? A maioria, na verdade. E Isso. eu comentei, mas eu acho que não vai acontecer, porque tem esse problema, mas acho que por eu ser muito nova, não era algo que me incomodava tanto. Só que não tinha ainda nascido aquele desejo despertado de ser mãe, mais nele de ser pai. E uma noite na vigília, Deus usou tremendamente a pastora, e ela olhou pra mim e falou assim: Larissa, Deus me disse hoje que você vai gerar. E que você não precisa ter medo de nada. Que não tem ossos fracos, não tem nada disso que o médico diga que tem, porque vai chegar até o fim. Glória a Deus. E vai nascer. E ela disse que era menina, inclusive. Peraí, você não sabia o sexo? Não, e eu não tinha nem engravidado ainda. Não, peraí, como é que é? Você não tinha nem engravidado. Era um recado. Deus falou através da sua líder que você ia engravidar, que seria uma menina, e mais o quê? E que chegaria até o fim. Não tinha problema nenhum de saúde que fosse impedir. Ou seja, a criança iria nascer, ia passar por todo o processo e ia acontecer. Você ia ter um filho nos seus braços. Sim. E, inclusive, depois que eu engravidei, que a gente descobriu, e aí, que foi muito rápido, depois do recado, foi, tipo, na outra semana. Fiquei até assim, meu Deus. É um milagre mesmo. E Rápido, hein? a pastora teve uma visão de uma menininha. Sim. Sentada num balanço, na cabelinho visão, comprido. a menina estava... Isso, sentada no balanço, já grandinha. E aí era mais uma confirmação de que era uma menina. Nossa. Isso, Nossa. Mas foi uma loucura essa gestação. E como é? Mas muito Qual bom. é? Fala só pra nós. A gente pode continuar um pouco nesse assunto, mas fala pra nós como que é a sensação de Deus usar uma pessoa pra falar assim pra você, ó, você vai engravidar, sendo que você não tá grávida. E você queria ser mãe? A princípio, não. Quando você engravidou, como é que você ficou? Chorei demais. De Porque alegria? eu não queria. Você não queria? Não, eu não queria. Então Nova, Deus, né? então Nova. Deus falou pra ela uma coisa que ela não queria. Deus dá coisa que a gente não quer. É porque eu acho Peraí. que ele olhou muito pro sonho do esposo. Deus olhou pro seu marido. Olhou. E Ai, honrou. Não, aí falou, não, ela não quer, ele quer. Um dos dois eu preciso atender. Não é verdade? Mas eu te pergunto, Deus te deu o que você não queria ou Deus te deu o que você não sabia que queria? Ele me deu o que eu não sabia que queria. Há uma grande diferença, não é verdade? Porque eu digo pra você, porque assim, eu também tenho um filho. E o que a criança, às vezes a criança tá tão cansada, que a criança começa a chorar e ficar irritada. Você também tem filho, né, Lucão? Sim. Tem. As crianças começam a ficar irritadas e elas começam a chorar, certo? Sim. E uma certa idade que nossos filhos eles têm, eu não sei o que dá neles, eu não sei se é o que eles assistem Turma da Mônica, eu não sei se eles querem copiar o Cascão, eles não querem tomar banho. É. Aí a criança tá cansada, irritada, chorando à toa, você fala, vou dar o banho. Eu vou dar banho em você, vou dar banho em você. Não, eu não quero, esperar. Mas aquele banho é o que, na verdade, ela precisa pro corpo relaxar e ela Sim. poder dormir. Não é verdade? Sim. Então, eu penso assim, que Deus, às vezes, muitas das vezes, Ele nos dá o que nem nós sabemos que queremos. E depois que nós passamos a ter aquilo que Deus nos dá, a gente percebe que era aquilo que nós queríamos. Queríamos. Exatamente. Não é verdade? Sim. Foi assim com você? Ou... Foi. Desse jeito. Depois de a princípio, até o primeiro, segundo mês, eu não lidei muito bem. Por conta da idade, das dificuldades, de tudo. Mas quando foi desenvolvendo a gestação, que foi o processo, tudo aquilo que estava Deus e os médicos, e a igreja, e descobrir o sexo, e tudo isso, pra mim foi algo que me realizou. Eu não sabia o que queria, mas Deus sabia que eu precisava, ou que era aquilo que eu tinha que ter naquele momento. E foi extraordinário. Eu falo pra Deus que se
a Cecília é o meu ganho na loteria. Porque ela me mudou muito. Desenvolveu muito algo em mim que eu não sabia que eu tinha. Todo esse amor, todo esse cuidado, tudo que a gente, que eu digo a gente, né? Porque foi eu, ela estava na minha barriga, passou, foi extraordinário. E não tem nada que pague aquilo. Todo aquele momento com Deus, ver Deus, desde o início da gestação até o parto. Até o momento que eu peguei ela no meu braço e eu disse, o Senhor realmente cumpriu. E pra você, assim, como que é criar uma criança na igreja, né, no evangelho? Porque a senhora é pastora hoje, está sendo auxiliar na pastora, auxiliar na igreja, na verdade. Pra você, como que é criar uma criança na igreja? Porque no meu caso, eu conheci o evangelho, né, mas os meus filhos, eles nunca conheciam, não tiveram contato nenhum. Então eles estão pegando tudo isso agora. Para a senhora, qual a diferença de uma criança que nasce nesse berço do evangelho assim? A importância, né? É a responsabilidade. Porque tanto o que vem, o que nasce, mas o que vem depois, há uma responsabilidade da palavra, de guiar a criança. Há coisas que Deus vai te pedir particularmente com o seu filho, que não está ali na palavra explícito, mas que ele vai te pedir e você tem que cumprir, que são coisas espirituais. Há muitas responsabilidades em cumprir a palavra e aquilo que o Espírito Santo quer, com particularidade com o seu filho. Certo. É mais estar sensível à voz de Deus, saber o que Ele quer com a palavra e relacionado ao Espírito Santo, como Ele quer direcionar a vida do seu filho. Há uma grande responsabilidade, porque hoje eles são pequenos, mas quando eles crescerem, parte do que eles vão ser é do que nós fomos e do que nós colocamos nele. O exemplo, né? O exemplo. Então, e assim, há uma diferença entre uma criança que ela passa a conhecer. Eu sei que o poder de Deus, ele não precisa que ninguém seja cristão de berço. Sim. Vamos usar esse termo, cristão de berço, né? Sim. O poder de Deus, ele alcança. A palavra é transformadora independente da idade da pessoa. Então nós não estamos falando da capacidade de Deus. Sim. Nós estamos falando das coisas, dos maus que a gente pode evitar. Uhum. Como, por exemplo, para você há uma diferença entre uma criança que ela passa a conhecer Deus com os seus 10 anos e uma criança que passa assim a conhecer, ouvir a palavra de Deus aos seus 10 anos, de uma criança que já nasceu bebê, já está ali acostumando com aquele ambiente. Tem diferença ou não? Relacionado a um encontro com Deus? Relacionada a mais a personalidade da criança, a vida da criança, ao que vai estruturar na criança, ou não faz diferença? Tipo, uma criança, por exemplo, uma criança dentro da igreja, vamos falar a regra, né? Sim. Nós sabemos que existe igrejas e igrejas, que existe cristãos e cristãos, né? Sim. Então, assim, que existe crente e crentes. Então, não estou entrando no mérito dessa questão. A questão é o seguinte, há uma diferença na criança, há uma importância dela nascer ali nascer como você, a sua filha está dentro da igreja desde já. Sim. Desde já ela já vai aprender muitas coisas que outras crianças que não estão hoje não estão aprendendo. Que quando o evangelho alcançar a vida delas, elas vão agora ter que começar a aprender o que a sua filha já aprendeu. Tem essa diferença? Eu acho que depende. Porque é muito particular. Claro, que é aquilo que os pais ensinam da palavra, aquilo que o princípio que fica. Eu acho que isso não é tirado. Ainda que a criança cresça e permaneça até uma certa idade, vamos supor, e depois ela não permaneça mais no caminho do evangelho, fica aquilo dentro dela. Assim como aquela criança que chega aos 10 anos. Eu acho que depende muito dos pais e da criança em si, da vida da criança. Tem crianças que são mais abertas a sentir, crianças que são mais atentas, claro, porque são crianças, mas acho que depende muito. Não, mas são crianças, mas tem crianças que observam. Crianças Elas que param observam. para ouvir a nossa conversa. Meus- Você tem filho e sabe como é que Meus é. filhos, Sim. inclusive,
Toda conversa minha com a minha esposa, eles reparam, eles olham, eles ficam assim. Ouvem a palavra e muitas das E vezes me cobram falam. caso eu erre na frente deles. Na sua Exatamente. igreja tem escolinha? Como é que se chama? É salinha, escolinha? É o quê? Eles têm um grupo das crianças, onde todas as quartas ensaiam música, dança, palavra, onde tem obreiras que se reúnem com as crianças, os pais levam, e eles têm ali um louvor, um momento, é um momento com Deus, onde eles dançam, até se apresentam na igreja com louvor e dança, e tem um momento da palavra, onde a obreira ela ensina um pouco da palavra, da forma que a criança entende. E no momento do culto, elas ficam nessa sala com essas obreiras? Não, no momento elas têm esse dia, todas as quartas, onde elas ficam nesta sala. E todos os cultos as crianças se sentam nos bancos da frente, participam do louvor, da oração, Junto com os adultos? junto com os adultos. Prestando Da atenção palavra, em tudo. prestam atenção, muitas das vezes respondem perguntas, depois falam do que é dito no culto, eles se envolvem. E é isso que a igreja visa muito, envolver a criança. E como é que vocês lidam com essa questão de... Você é mãe. Sim. Como é que vocês lidam com essa questão de... Porque a criança, ela consegue ficar com atenção por 2 horas? Ou as crianças lá na sua igreja, como é que é? O que vocês fazem? Porque, assim, criança atrapalha. Tem criança que atrapalha, tem criança que, por exemplo, que chora, tem criança que... Como é que vocês lidam com todas essas crianças? Os bebês, que são, no caso, a minha filha, Não, tem bebês, não. Aí o bebê tira, né? esses ficam com a gente. E a gente tenta ali já ensinar a ficar sentado, já ensinar a ficar ali mais... entender que a gente está em um local de total reverência. Então, os pais têm que saber muito lidar, não misturar os sentimentos. É a mesma reverência dos pais tem que estar nos filhos. Porque Deus, ele quer um momento, ele quer a gente preparar ali o cenário para o encontro com as crianças. É verdade. Não há uma idade para Deus ter um encontro com eles. É por isso que os pais têm que ter muita sabedoria e saber lidar com os sentimentos. De ver ali a obreira, no caso, falando, fica quieto, impondo ali, fecha os olhos, sente o mover do Espírito Santo. A gente conversa muito com o que o Espírito Santo quer ser amigo deles, fala muito com eles, porque ali é o cenário. Deus Sim. quer uma oportunidade para ter um encontro com É eles. de se verdade. revelar. E sabe qual que é o bacana, pastor? Que quando eu entrei na igreja, né, conheci o evangelho, eu tinha esse pensamento. Que é uma criança, ele não consegue ficar tantas horas sentado no banco ou prestando atenção, tanto que na escola também não se comportava, ou em casa também tinha uns comportamentos diferentes. E eu vi que o meu filho é capaz. Ele consegue sim ficar ali, prestar atenção no culto, se comportar, não ficar entretido com outra coisa, nem Sim. com o celular ou conversando com a outra criança, porque são todas as crianças juntas nas fileiras, né? Sim, E eles prestam atenção, não conversam entre si. sim. Por mais que tenha ali um desvio de atenção rápido, mas logo ele volta na palavra. Eu Volta. percebi isso, eu tinha isso dentro de mim. Não é uma Sim. criança. Que criança é tipo assim, Não não, pega consegue. leve com criança, Porque é criança. porque nós estamos falando de crianças, claro, obviamente, de 3 anos pra cima, né? É. Cauã tem 4, inclusive. O seu filho tem 4, Tem Cauã. quatro. Então, pega leve porque criança não fica por 2 horas sentada quieta. Qual foi o maior tempo que o teu filho ficou sentado quieto, prestando atenção, sem fazer nenhum barulho dentro da igreja? Não entendi, desculpa. Pode Qual repetir? foi o maior período que o teu filho ficou ali dentro da igreja que você Aham. congrega, sentado, quieto, sem fazer barulho, sabe, sem se levantar? Sempre ele fica 2, Então, 3, 4 Já horas. chegou a ficar 4 horas? Mais até, porque na igreja onde a gente frequenta, tem um dia que é o dia com Deus. O dia com Deus. Como é que é esse negócio aí do dia com Deus? A gente passa o dia inteiro se consagrando ali, com reverência, de manhã até um certo horário e depois inicia no culto da noite. É todo dia, toda semana? Como é que é isso Uma aí? vez por mês, no domingo. Ah, é uma vez por mês no É, domingo? aí a gente se reúne ali, a gente fala sempre da palavra, ora, louva. E é importante pra gente e pra ele também. Ele ficou quase o dia inteiro quieto, teve um períodozinho que ele dormiu, mas ficou quieto, tranquilo. E ajuda até no desenvolvimento e no comportamento da criança fora. É Como na verdade. escola. Na escola, nos lugares. Eu percebo na Cecília. Porque como ela tá crescendo, né? Eu já vou ali deixando ela mais quieta, mais... E quando eu saio com ela, ela consegue
ficar quieta no meu colo, ela consegue sentar mais para comer. Quando ela tava menorzinha, há uns meses atrás, ela não conseguia sentar para comer. Eu tinha que ficar atrás dela para dar comida, e depois que eu fui impondo isso na igreja, tipo, de ficar um tempo. Claro que ela não fica as 2, 3 horas que acontece o culto Ela tem quanto tempo? sentada, porque ela tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, aí tá bem? Mas ela fica ali no meu colo, ela dorme, ela resmunga um pouco, mas eu consigo mais conter, até fora da igreja. E ajuda muito, porque ela consegue prestar atenção, ela consegue prestar atenção no que ela tá comendo, ela consegue prestar atenção em mim. Antes de impor mais nela, eu falava com ela e ela não conseguia, porque a Cecília é uma criança agitada. Ela é hiperativa. Nossa. Então, eu falava com ela, eu tentava falar alguma coisa e ela não conseguia prestar atenção, de tão agitada. Ela fica toda hora. Eu falava, Cecília, presta atenção na mamãe tá falando. E ela, mamãe, mostrando outra coisa, mamãe. Não conseguia focar. E isso ajuda muito. Conseguir ali um comportamento das crianças dentro da igreja, ajuda na escola a prestar atenção nos professores, dentro de casa a prestar atenção nos pais, ouvir os pais é muito bom. Colocar as crianças assim no... É verdade. E meu filho tem aprendido bastante. Sim. E agora, olha só. Você como pastora, qual é a experiência espiritual com Deus que você teve que foi marcante? Claro, eu acredito que com todas, né? Não tem como... A pergunta pode ser até um pouco meia... Como que eu posso dizer? Sem sentido. Porque todo momento com Deus É marcante. é marcante. Sim. Né? É singular, né? Mas eu quero dizer assim que... Às vezes tem momentos com Deus que atinge... tem coisas que Deus faz que atinge em momentos que nós estamos assim, sabe? É tipo assim, é a tampa da garrafa. Sim. É a tampa da panela. É a luva pra mão no frio. Não é? Tem momento, é um socorro bem presente na hora Da angústia. da angústia. Sim. Teve algum momento na sua vida, alguma manifestação espiritual de Deus com você que foi marcante? Você pode compartilhar com a gente? Difícil falar mas eu acho que o dia que a primeira vez que eu senti e tive um encontro, que foi a primeira vez em um culto no lar, e eu nunca esqueço que o pastor estava ministrando junto com a pastora e foi feita uma oração, e nisso foi perguntado quem queria aceitar Jesus, e o pastor orou em mim e eu chorei muito. E desde aquele dia, nunca mais foi a mesma coisa dentro de mim. Nunca mais deu vontade de voltar para trás, viver o que era. É como se ele tivesse marcado o dia do resgate, e aquele dia ele já... Tem pessoas que vêm e elas ficam por um tempo, aí depois elas congregam, aí depois ela tem uma experiência. E só que eu tive uma experiência no primeiro dia. E isso marcou muito dentro de mim. Uma simples oração de impor as mãos na minha cabeça e ali eu aceitar Jesus. E desde aquele dia, em um culto no lar, nunca mais eu olhei para trás ou como eu vivia antes, ou nunca mais dentro de mim foi o mesmo. Ainda que venha o abatimento espiritual, porque a gente às vezes se encontra no alto e às vezes a gente se encontra no baixo, mas não é um desejo de vou voltar para o mundo, vou voltar para viver aquilo que eu vivia. E deixa eu te fazer a pergunta. Você nunca mais teve vontade de voltar para o mundo? Vamos fazer uma ponte para lá? Que mundo que você está falando? O que era a Larissa Do mundo. do mundo? O que é mundo, essa expressão mundo? Porque às vezes para muita gente essa expressão mundo pode não... Sim. O que é mundo? Mundo para eles é o globo terrestre, é o planeta Terra, né? Sim. O que é um jargão? É uma palavra... É uma figura de linguagem para retratar o quê? O que é mundo? Explica o que é mundo e o que era a Larissa neste mundo. É uma forma de falar do pecado. A vida que era vivida antes, sem a palavra de Deus. O mundo. É uma maneira de dizer aquele que não vive com Cristo. E a Larissa do mundo, era totalmente destruída. Uma série de coisas da vida que aconteceram, que
de pais divorciados, de viver dentro de uma família onde existia muita droga, muita bebida, violência. Então, desde a infância. E crescendo, com o passar do tempo, já não tinha mais os meus pais juntos. Com 13 anos, eu saí de casa. Como é que é? Com 13 anos você saiu de casa? Eu deixei de morar com a minha mãe. Primeiro eu morei na Zona Norte, com a minha tia. Nunca saí pra morar sozinha. Até, né? Porque tinha 13 Mas anos. sair de casa, tendo mãe, mesmo que seja pra morar com outro parente, é uma coisa rara. Até porque não... Eu morava com a minha tia e depois eu passei a morar com a minha avó, que quando foi pro Piauí. Só que não é... eles não por maldade, mas não impõem como uma mãe impõe. Sim, é por então, isso com mesmo. 13 anos, você tem 18 anos. Ah. E essa é a loucura de viver no mundo. Você se emancipa. Exatamente. E com 13 anos, eu saindo de casa, me emancipei, fiquei com 18. Então foi quando eu conheci tudo. Bebida, nunca usei droga, porque eu vi até onde levou a vida do meu pai. Mas, né, bebi e bebia muito. Beijava muita gente. Eita! Saía pras festas. Com 13 anos, entrava em lugares que só era permitido com 18, mas entrava. Ia pra muitas festas, bebia, ficava com outras pessoas. E nisso, minha mãe nem sabia onde eu tava. O engraçado que a pastora falou, que você falou assim, eu nunca usei droga porque eu vi pra onde levou a vida do meu pai. Sim. Mas você bebeu e viu ele bebendo. Exatamente. Entende? É porque as pessoas acham que a bebida... Não é droga. Não é uma droga. Entende? Porque é permitido a venda, elas não conseguem entender que é uma droga ilícita. É uma droga lícita. O lícito não significa que é boa. Exatamente. Significa que é permitido a comercialização dessa droga, mas Sim. acaba sendo uma droga. Eu acho que as pessoas não têm direito à definição do lícito. Né? Sim. E uma droga que vicia E destrói. e destrói. E é o que tá pegando a maioria da juventude de hoje em dia, né? Sim. Eles estão começando a beber muito cedo. Muito. Tanto que com Muito cedo. com- E chegou uma fase onde eu bebia quase todos os dias. Isso com 13 anos? Com uns 14 anos. Já bebia quase todos os dias. Mas bebia Saía- cerveja, o que que você... Tudo que tinha pra vender em um bar, em algum Whisky, vodka, lugar. cerveja. Whisky, vodka, cerveja. Fácil acesso pra compra. Fácil acesso pra Com compra. 13 anos 13 de idade. anos de idade. Você, como é que foi a sua vida? Você casou, é o seu primeiro casamento, né? Sim. Ele é o seu primeiro marido? Ele é a sua primeira pessoa? Como é que é? Porque foi tudo muito rápido na minha vida. Eu saí de casa com 13 anos e aí foi quando eu conheci as coisas. E aí eu comecei a ficar com pessoas, sempre em beijos, nunca tive relação sexual. E eu creio que Deus colocou as suas mãos, porque logo quando eu saí da casa da minha tia, eu fui pro Piauí, que é a cidade do meu marido, e a cidade dos meus pais. Morar um tempo com a minha avó. Isso com 13 anos foi em São Paulo, aí depois você foi em Piauí. Isso. E aí eu já tinha completado os 14. E lá eu conheci ele. Lá também saí antes de conhecer ele, bebi, fiquei com outras pessoas. E depois conheci ele, depois de um tempo, e a gente começou a se conhecer. Primeiro a gente foi amigo. E ele foi o meu primeiro namorado, até então meu primeiro esposo, e a primeira vez que eu tive relação sexual, graças a Deus. Não conhecia outra pessoa além dele. Creio que foi Deus que colocou Foi a suas mão de mãos. Deus, Sim. com certeza. Porque uma menina Por quê? com 13, 14 anos que já tá bebendo, que já tá nesse meio, geralmente as meninas perdem a virgindade mais cedo mesmo, Sim, né? e não faltam oportunidades. Então, Não, a situação toda é propícia. Bebida, Você tá bêbado, você quer mais adrenalina. adrenalina, A juventude tá cheia do quê na cabeça? De Disso. música, que o negócio é farra, é ficar, é um monte de coisa. É tudo coopera para aquilo. sim. E ele foi uma pessoa que eu acredito que Deus trouxe pra ser diferente. Porque dentro daquela loucura toda que eu tava vivendo, ele não tava vivendo. Ele tava na dele
E uma pessoa que me respeitava muito, que me tirou daquilo tudo. Sabe? Daquela loucura de, não, eu vou conhecer tudo. Agora que eu me emancipei, eu tenho 18 anos, agora eu vou conhecer tudo. Eu vou beber, eu vou ficar com homem, vou beijar, vou fazer, vou sair, agora é curtir a vida. E é como se o meu esposo, ele tirasse. Ele foi querendo ou não, foi sua âncora, né? Para um pouquinho aqui. Você não pode navegar por todas as águas, né? Para um pouquinho aqui. E ali a gente começou a ficar de beijo, beijar, e a gente começou a namorar. Aí a gente veio pra São Paulo, primeiro ele, depois eu vim. E aí começou a namorar, ficamos 2 anos e meio namorando e casamos. Casei com 16 anos, inclusive. Você casou com 16 anos? É porque eu conheci ele jovem. Sim. Muito, muito cedo. Então eu casei cedo. Rapaz, as coisas foram bem precoces na sua vida, hein? Tudo precoce. Tem uma consequência das coisas ser precoce? Pra você teve? Tem uma consequência. Não tô dizendo que foi ruim, mas teve consequência que hoje você tem que saber lidar com o que... Teve uma consequência. Cita uma delas. O Fabrício, ele foi uma âncora no namoro. Mas eu não me arrependo de ter casado. E nem a pessoa que eu casei. Mas eu acho que a gente era muito jovem pra ter casado naquela idade. Eu não lembro a idade que ele tinha. 16, ele é 5 anos mais velho. Tinha 20. Ele é 5 anos mais velho? 21. 21. Então Você tinha eu era 16? jovem, eu tava na escola. Eram fases diferentes. Esse é o negócio que pega. Porque apesar dele ser jovem, ele já tinha 21 anos de idade. Já passou pelos 16, Já 17. passou dos 16, dos 17, já saiu da escola, tava trabalhando. Eram fases diferentes. Eu acho que isso foi o que pegou mais. A minha imaturidade e ele tinha 21 anos também. Eram cabeças diferentes, eram fases diferentes. Então, eu acho que essa foi a consequência. Eu ter que amadurecer cedo para conseguir administrar uma casa, o marido, que isso foi muito difícil, mas consegui. Mas é muito difícil. Eu não me arrependo de ter casado com ele e nem a pessoa que eu casei, mas eu acho que eu casaria agora, com 19. Com 19. E esse amadurecimento, você conseguiu sozinha, com o passar dos dias, depois que casou? Teve auxílio de alguém, dos seus pais? Ou você já estava na igreja? Como que foi? Eu já estava na igreja. Eu entrei na igreja, assim, próximo de casar com ele. Acho que eu tinha 15 anos. Então você conheceu Cristo com 15 anos. Com 15 anos. Que é aquela história lá que você contou da experiência na casa. Na casa, no culto do lar. Sim. Eu tinha 15 anos. E com 16 eu casei. E com auxílio dos líderes. E eu sempre que eu tenho essas experiências muito difíceis, fica muito eu e Deus. Eu tenho o auxílio de todo mundo, mas é como se Deus quisesse tratar comigo. Então, aquele momento, ele tratou comigo. Foi como na gestação. Tinha o auxílio de todo mundo. Dos meus pastores, da igreja, de todos. Mas era algo que Deus queria tratar comigo. E eu acredito que Deus fez também. Não Deus fez, acho que ele... Pela precocidade que tudo aconteceu, ele tinha que me encontrar precoce. Então, ele tinha que me fazer tudo muito rápido. Para que eu não me perdesse. Então, eu tinha que amadurecer rápido. Tinha que ser o processo do amadurecimento, aquela fase que o jovem passa, né, da puberdade. A aborrecência. Não passei pela aborrecência, tive que pular do início da aborrecência para o amadurecimento completo. Acho que Deus conciliou tudo. Talvez não seria o plano perfeito, eu não sei. Mas ele conseguiu encaixar tudo no fim. Esse processo do amadurecimento do casamento, colher as consequências de sair da casa dos meus pais, da casa da minha mãe, no caso, cedo, de ter experimentado muitas coisas cedo, de ter casado cedo. E eu colhi consequências, mas foi muito do amadurecimento, de ter que viver aquilo que não era pra época. Ou seja, você aprova essa frase? Praticamente não foi Deus que fez você ter as coisas precoces. Sim. Mas ele aproveitou e usou dessas coisas para também não deixar você se perder. Ele não queria que você adquirisse responsabilidades cedo. Mas já que que você adquiriu, você semeou antes do tempo,
Você ia colher antes do tempo, então Sim. a responsabilidade de cuidar de família, de filho, de tudo isso. Então ele mergulhou você nisso, instruiu você nisso, falando com você através da palavra, através dos seus líderes, através dos seus irmãos, dos amigos, da igreja, da Sim. família, para que você não se perdesse. Você aprova essa frase? Sim. Eu conheci tudo precoce por escolhas minhas. Porque o jovem tem isso, né? De achar que a gente sabe de tudo. E é uma das coisas É uma que, sensação que só bate no jovem. A gente acha que sabe de tudo. que tem força pra tudo, que a gente consegue resolver do nosso jeito. E foi uma das coisas que me fez fazer as coisas antes do tempo. Então, acredito que Deus, vendo isso, ele teve que operar também com rapidez e tudo, fazer tudo antes do tempo, fazer ela amadurecer, fazer ela me conhecer, porque foi tudo muito rápido. Sim. Conhecer Deus ali naquele culto no lar, aí depois eu tava tendo experiências, orando, buscando ao Senhor, e aí eu casei, aí foi outro processo, aí depois de 2 anos casada, eu engravidei, aí foi outro processo, e foi tudo muito rápido, mas que Deus precisava daquilo. A Larissa, antes de conhecer Deus, qual foi a maior loucura que você fez? Antes de conhecer Deus. Antes Você de bebeu, Eu acho que a maior loucura foi ter ficado com mulher. foi ter o quê? Ficado com mulher. Você chegou a ficar com mulher? Fiquei com mulher. Mas você chegou... E você tinha quantos anos? Foi com 15 também. Foi com 15? Antes de conhecer. Não, foi na fase dos 15, antes de conhecer Isso, Cristo. a Deus, a Cristo. Mas por quê? Você, na época, você tinha interesse, era influência? No seu caso, claro que a gente não está Sim. generalizando. Generalizando que isso Estamos de falando boa. da sua experiência. Qual foi? Sim. Eu tinha uma cabeça muito mal formada. Mal formada? Mal formada, por uma impressão ruim, acredito eu, do sexo masculino, por tudo que eu vi. Então eu tinha aquele negócio, tipo, não levo a sério um homem, mas também não levo a sério a mulher. Não foi por interesse, eu não sentia atração. Isso que é louco. Foi só pelo repúdio do sexo masculino. E por curiosidade. Tipo, um homem não vai me fazer feliz. Isso tinha na sua cabeça? Na minha cabeça. Que é loucura. Tá, para nós voltar para esse ponto, por quê? Só para os nossos queridos ouvintes nos entender, para Sim. voltar para esse ponto, a gente não vai perder ele não. Por que na tua cabeça tinha a ideia de que um homem não podia te fazer feliz? Qual é o trauma que você tem com o homem? Eu acho que de ver muito o casamento que os meus pais tiveram. O Muitas casamento dos seus pais. Traições. Meu pai supria a casa, porque isso a gente não pode falar, ele sempre supriu a casa. Só que era aquele negócio, sabe, de não tá nem aí pra a minha mãe. Batia, ele traía e era aberto, e batia de novo, e ele usava droga, ele fazia tudo da maneira que ele queria, e veio na minha família, nos tios, amigos dele, todos eram assim. Então, na minha cabeça, todos eram assim. Então, eu achava, nunca vou casar. Essa era a minha mentalidade. Como ele era a sua figura de homem, De homem. ele era o cartão E os que visita. estavam à minha volta também eram do mesmo jeito. Os outros homens. Os outros homens, o quê? Amigos Tios, dele? amigos, todos também eram desse mesmo A maioria era jeito. desse jeito? A maioria. A maioria. E isso, essa foi a escola que você teve sobre homem. Então na minha cabeça, nenhum homem ia me fazer feliz. Aí, voltando para aquele assunto, por isso que você já tinha ideia, então tinha o repúdio, e você experimentou, não por atração, desejo, experimentou, mas esse experimentar, se relacionar com mulher, ele foi impulsionado por alguma coisa? Filme, alguma coisa? Ou não? Bateu na sua cabeça. Você acordou um dia com a ideia? Como é que é o passo a passo? Fala pra nós o passo a passo, porque a laranja não cai do céu. Ela tem uma semente plantada, vira uma árvore, Sim. gera um fruto, precisa da água, da terra. Qual o processo? Sim. Você consegue identificar ou não? Acredito eu, possa ser que não. Mas acredito eu. Quando eu tinha uns 7 anos,
Olha isso. Por isso que a gente tem que preservar muito a infância das crianças. Tinha um marido da minha tia de sangue, que era casado com ela, até hoje não é mais, que ele tentou me abusar, mas não conseguiu, graças a Deus. Me esfregava muito nele, fazia eu tocar nele, eu tinha 7 anos, então, até então eu não sabia o que estava acontecendo. Só que ele não conseguiu fazer o ato, graças a Deus. Só que ele mostrava muito vídeo pornô pra mim. Com você que tinha 7 anos. 7 anos. Muito vídeo pornô de mulher com mulher. Como é que é? Ele mostrava, só pra confirmar, pra ficar bem claro. Ele era seu tio? Desculpa, pastor. Ele era seu... Não de sangue. Ele era casado com a irmã da minha mãe. Hoje ele não é mais. Tá. Hoje ela Mas ele mostrava muito vídeo pornográficos pra você. muitos vídeos pornográficos, sem os meus pais verem. E vídeos pornográficos de mulheres se relacionando com mulheres. De mulheres com mulheres. Então, pra mim, aquilo era normal. Ah, Na minha ficou cabeça. na sua cabeça. Tanto que depois, quando eu fiquei na minha adolescência, ali, nos 11 anos, eu via vídeo pornô de mulheres. Com 11 anos, você acessava por livre e espontânea vontade. Aí eu comecei a acessar por livre e espontânea vontade. Sim. De pesquisar, não vou ver de mulher com mulher. Eu via também de homem com homem, mas vou ver de mulher com mulher, porque era curiosidade, como elas fazem. Aí isso com 11 anos. Com Aí com 11. 15 anos você intenta e se relaciona. E se me relaciono, e relaciono mesmo. De sexo. E Sim. de homem com homem também? Não, de homem tá, com então- mulher. Entendi. Nunca vi de homem com homem. Não, Mas de hétero mulher- e lésbico. Isso. É porque você falou, a não sei que eu entendi mal. Você também Não, entendeu eu assim? entendi que era É. hétero e lésbico. E deixa eu te perguntar, com 15 anos, quando você se relaciona, mas aí você forçou com a pessoa ou a pessoa também já era já tinha essa orientação? Como é que é? Não, elas já tinham essa. Elas? Porque foi com 2 mulheres. Ah, foi com 2 mulheres? É. Elas eram mais velhas? Não, mesma idade. As 3 de 15 anos? Tudo. Mas ela já tinha essa orientação, já era ciente Já dessa orientação. Até hoje, inclusive. Até hoje. Você que tipo assim, experimentou. Eu que experimentei. Mas elas já tinham essa orientação sexual. Inclusive, até hoje tem, porque estão vivendo no mundo. Mas eu só experimentei. Era uma curiosidade. De algo que pra mim que já era normal. Era normal ver elas com outras mulheres. Ver quem se relacionasse com mulher, pra mim, era normal. Comum. Sim. Então, E você atribui isso, possivelmente, né? A gente não tá aqui afirmando, você atribui isso possivelmente a algo que aconteceu com você quando tinha 7 anos, porque uma pessoa forçava você a assistir filmes sim, lésbicos. lésbicos. Nossa. Influência desde... Porque assim, quando você falou assim, na primeira experiência que eu tive com Deus, dentro de um lar, eu nunca mais voltei para trás. Então, pra mim, já surge aquela pergunta, o que tinha atrás que você se orgulha de não ter Sim. voltado? Sim. Porque assim, não pode escapar uma pergunta dessa, né? É. O que ficou pra trás que você se orgulha? Você fala assim, ó, eu nunca mais... Eu tive altos e baixos com Deus, né? Tem momentos que a gente tá por erros nossos, a gente tá bem, por acertos nossos, por erros nossos, a gente tá mal, mas eu me orgulho porque eu saí... Vamos supor, eu saí de tal bairro e nunca mais voltei. Um exemplo. Sim. Tá entendendo? Eu posso ter tido saudade um pouquinho de lá, mas eu matei essa saudade e nunca mais voltei. Aí foi onde surgiu a pergunta. Eu falei, mas o que é o nunca mais voltou? O que tinha lá que ela não podia voltar? Era tudo isso. Tudo. Como eu disse, foi muito rápido. Acho que é por isso que Deus tinha que me encontrar rápido. Porque foi tudo muito rápido. Com 13 anos sai de casa, com 13 anos você começa a beber, a beijar, e aí você começa a sair, ficar com mulher. Então tinha que ser muito rápido o que Deus tinha que fazer para resgatar. Sair desse mundo. E no fim, era tudo vazio. Porque no fim eu saía, bebia, estava rodeada de todo mundo, e quando eu voltava para casa eu chorava muito. Até quando eu conheci Cristo, depois desse culto no lar, comecei a congregar, eu chorava muito por um vazio que tinha dentro de mim.
Porque é uma frase que uma pessoa me mandou de um livro. Dentro de todo ser humano existe um vazio. Existe um lugar que só cabe Deus. Nossa, Muito forte. forte. Só cabe Ele. Eu tentava preencher com tudo. Com bebida, com amigos. Aquele vazio que era dele. Era só dele. Só ele podia preencher. É desse ponto que eu me orgulho não voltar mais. Não voltar para esse vazio. Você dá o tributo a Deus. Glória a Deus por ter me resgatado e me Sim. dado força de não voltar. Sim. E esse encontro que você teve com Deus, nesse culto no lar, a transformação foi do dia pra noite ou teve todo um processo de transformação? Porque pelo que você tá falando, não teve mais o desejo de voltar. Sim. Mas você continuou com Cristo e isso acabou do dia pra noite? Como que foi? O desejo de fazer o que eu fazia não existiu. Mas nós oscilamos. E o processo para chegar ao dia perfeito é dia após dia. Então eu tinha que matar não só uma prostituição, não só um possível lesbianismo, não só o vício no álcool, eu tinha que matar a mentira, eu tinha que matar o orgulho, a altivez. Deus, naquele encontro, ele tirou aquilo que era crucial, aquilo que era para a morte, aquilo que causava a completa divisão entre eu e ele. Mas desde aquele dia é um processo de não mentir mais, de viver em santidade, de buscar o Senhor. Aquele dia foi estabelecida uma decisão, ficar com ele. Mas não de, agora eu virei eu perfeita. Vou chegar. Porque se é depois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, naquele dia, você decidiu ser noiva de Cristo. É, E exatamente. de lá pra cá, você tá aprendendo a conhecer teu noivo. É praticamente isso? Isso. A conhecer teu noivo. Aquele dia foi o dia da decisão. Tipo, agora porque é como se naquele dia, num punhar de mãos sobre a minha cabeça, e aquela oração é como se ele tirasse toda a dor. Trauma, Porque né? todo trauma, tudo aquilo, e preenchesse aquele vazio que existia. Aí aquele dia foi o dia da decisão com ele. Aí existia um outro processo, que é largar a mentira, porque eu mentia muito, né? Até pra dilubriar minha mãe, né? Pra não, poder sim, sair. pra poder ter essa vida. É. Com a idade que você teve, Tinha que Só mentir. sem mentindo. mentir. É. Só mentindo. Porque nenhuma mãe sã consciente Não. Não vai deixar. permite o filho sair, beber, não. Tinha que mentir. Então eu mentia muito. O orgulho. Tipo, não me dobro. Não, eu me faço feliz. Ninguém vai me fazer feliz, eu me faço. Então tinha esse processo, entendeu? Entendi. Nossa, que Muito coisa. Lindo. Você vê, né? Às vezes é isso que quando tem pessoas que olham pra sua idade e vê você com 19 anos como pastora, não consegue. É isso que desculpa, cara não, me perdoa. É isso que o rosto não mostra, a idade não mostra, que tem gente que não passou por tanto que você passou. Tem gente que elas sentem que elas não têm história, porque a vida delas, elas estudou, elas trabalhou, tá? Que isso é agradável. É Sim. Não é? A gente não precisa sofrer pra ter história. Apesar Sim. que as histórias, nossa, do ser humano, e as mais belas contadas, dotadas de sofrimentos e tribulações. Porém, não que uma pessoa que não passou por isso, a história dela não seja agradável. Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente não está dizendo que precisa passar por isso. Sim. Por todo esse trauma, por toda essa sua dificuldade. Mas o seu rosto não mostra. A sua idade não mostra. Por isso que a Bíblia diz, não julgueis, Sim. para não ser julgado. Claro, a experiência a gente sabe, né? Ninguém tem total experiência. A gente Sim. morre buscando prender. A Bíblia diz assim, ó. Ata ao seu pescoço, né? A sabedoria como se fosse um cordão, como se fosse uma corrente. Ata ao seu pescoço. Eu acredito que todos nós passamos a vida sabe quando você quer colocar uma correntinha, mas vocês são mulheres, vocês usam muito, você tá com uma corrente aí, né? Sim. Que você tenta encaixar ali, parece que não acerta o buraco, ela já Sim. tá no pescoço, você já tem ela, já é detentor dela, mas ela precisa encaixar só um negocinho. Eu acredito que a gente morre e não encaixa O fecho. o fecho, porque a plena
Está em Deus. A plena sabedoria está em Sim. Deus. E nós precisamos sempre, porque Provérbios capítulo 1, versículo 7, se eu não me engano, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, há momentos que as pessoas temem, passam a achar que não precisa temer mais. Então, não estão conseguindo ali atar. Mas isso não olha para o seu rosto. É. Por isso que nós não podemos julgar. A gente tem que ser sábio ao ponto de ter fé nas pessoas. A gente não pode Sim. julgar o livro pela capa. A capa fala muito pelo livro. Mas vamos ler o livro. Em É. meias dúvidas, vamos ler o livro. Não deixar, vamos ver o que a pessoa tem para falar, porque tem pessoas que não têm a experiência que você teve, a vida que você teve, a história que você teve e o momento com Deus que você teve. Sim. Nossa, não é de deixar de queixo caído, Com certeza. é de deixar de queixo caído. Agora, voltando um pouco para a parte pastoral, me diga uma experiência sua, que é uma coisa que muitos até aqui mandaram aqui, muitos querem saber. Qual é a experiência de, alguns chamam de exorcismo, né? Eu acho que você chama de expulsar espíritos imundos. Sim. Qual é a experiência? Você já expulsou espíritos imundos manifestados em algumas pessoas? Tem esse negócio aí? Já. Como é que é? Aconteceu. Quando eu comecei no ministério, eu comecei a oração, desenvolver ali, eu até então não expulsava demônios. Sempre tinha uma pessoa ali do meu lado, quando alguém manifestava, eu expulsava. E é uma loucura. Porque quando você expulsa de fato, ali em nome de Jesus, depois o seu corpo todo sente. Você passa mal, às vezes começa a tremer. O meu estômago era uma coisa que doía muito no início de expulsar demônios. Porque o espiritual afeta o físico. É mexer com coisas que o nosso corpo não está acostumado. Por mais que tem poder no nome de Jesus, Por mais que os demônios saiam, em nome tem de que se Jesus, submeter em nome de Jesus, sim, mesmo assim o seu corpo não está acostumado não está acostumado. com este poder espiritual. É tudo atmosfera? feito pelo poder do Espírito Santo, ali operando nas vidas, só que afeta o nosso físico. É loucura. Só que a gente começa a tremer, passa mal, tem gente que sente vontade de vomitar as primeiras vezes. Depois, Acostuma. você acostuma. Depois vai né? Vai Parece buscando. que o corpo vai... Você sabe que é Acostuma. interessante porque as primeiras vezes que eu orei por pessoas que se manifestaram, me deu desinteria depois. Eu tinha desinteria. Hoje não. Mas eu tinha Sim. desinteria. E, assim, não é uma coisa que você tem um texto bíblico ensinar. para te comprovar, Sim, né? Porque seria muito bom, mas aí a Bíblia seria o quê? Do tamanho de um mundo, né? Se sim. todos os detalhes ela fosse explicar, mas é uma coisa que você conversando com muito mais pessoas, parece que é um conhecimento comum entre quem passou a experiência. Sim. Hoje você não sente mais isso. Eu não sinto mais, né? Porque depois você vai se fortalecendo, o próprio Espírito Santo vai, né? Acho que fortificando o corpo. E é muito interessante, porque o que mais me marca é o poder que é operado. Eu já vi antes, quando eu não conhecia Cristo, em TV, pessoas que se manifestavam, mas você saber que não é teatro, é real. O mundo espiritual, ele existe. Que pessoas que vêm possessas de demônio. Porque tem verdade. isso. Né, Lucas? Eu sempre achei, quando eu não tinha conhecido a Cristo também, que era teatro. Não sei se... Provavelmente ainda há, acho que acontece, assim, Sim. né? Eu não posso falar assim com tanta certeza, mas eu já presenciei uma expulsão assim, e a gente vê não só quem tá ali no ato, Quem tá Mas- expulsando? mas quem tá assistindo também impacta todo mundo. Porque você olhar pela televisão ali, você já dá aquele ar de meio que Você meio que esse cinematográfico, demônio né? aí, não sei o quê. Mas ali você vendo, às vezes uma pessoa que você conhece ou uma pessoa que tá próximo de você e te impacta, você fica, meu Deus, e são Que coisas... você sabe que não foi paga? Entendeu? Que você sabe, Exatamente. às vezes é parente seu. É, Você vai falar, Como essa pessoa tá assim? tá assim. E você- É o mais louco, é isso. Porque, a princípio, o que eu via era
nessas coisas de televisão que mostram e é muito mais teatral. Mas só que você vê ali o poder de Deus ser operado e demônios ser expelidos em nome de Jesus, isso é maravilhoso. Porque ele usa a gente, mas é o poder dele. Não é seu, né? Não é nosso, é Não dele. é dele, ele opera. Você falar pra pessoa, claro, dando ordem no demônio, que o Espírito Santo tá vendo, claro, conduzido pelo Espírito Santo, é extraordinário. O que mais me marca são essas coisas, ver o poder de Deus sendo operado em coisas que são reais, porque o mundo espiritual, ele é real. E muita gente não acredita, né? Não acredita. Muita gente. Precisa acontecer com elas. Precisa acontecer. Ou ver. Porque não creem. E ainda ver uma pessoa que elas creem que não foi comprada. Tipo um parente, colega, uma esposa, um esposo. Sim. Que aí acontece que, glória a Deus, quando acontece é pra libertação, é pra bênção, né? Sim. Porque os sinais, eles fazem com que as pessoas creiam, né? Principalmente Sim. quando atinge diretamente elas, né? Eu vejo muito na internet hoje, muitos hoje filósofos contemporâneos, filósofos de hoje, filósofos da época de hoje, dizendo, não, eu sou ateu, eu não creio em Deus, e buscam ter uma explicação para tudo. Buscam ter uma explicação para tudo. Eu digo para você, qual a explicação que se dá? Eu tinha 17 verrugas, pastor Benjamin, era 10 nas mãos e 7 no pé. Eu tinha, com 11 anos de idade, eu congregava, talvez tem pessoas que me ouçam, que vão lembrar e vão saber do que eu estou falando. Eu, com 11 anos de idade, eu fui congregar na igreja de um homem que ele era o nosso coordenador, Daniel e Neuma. No Jardim Macedônia, a Igreja Avivamento Bíblico. Até hoje ela tem ali, a Igreja Avivamento Bíblico. E nessa época eu tinha verruga. Sim. 17 verrugas, eu tinha vergonha. Com 12 anos de idade, eu já tocava na banda desse rapaz, nessa igreja, Avivamento Bíblico. E eu tinha 3 anéis. Eu coloquei anel aqui, anel aqui, coisa de menino, né? Coloquei anel aqui, anel aqui. Eu não sei, eu não lembro como cresceu, o quanto cresceu rápido. Eu lembro que o que eu me lembro é que eu tinha uma aqui e uma aqui. Nos outros dedos eu tinha mais, era 10 nas mãos, certo? E 7 no pé. Tanto que tinha 2 que eu não podia tirar o anel. Tinha que cortar o anel. Como eu gostava do anel, eu ficava com o anel. Mas eu na escola, eu estudava na escola, eu era chamado de... Eu sofria bullying por conta do meu nome, Benjamin, então me chamava de Neguinho da Beija-Flor, ou Beijo os Outros. Já fui pra diretor. De escola. Época de escola. É aqui não, marca. e naquela época, sem cortar, naquela época a gente enfrentava um bullying na raça. O cara chamava nós de Neguinho da Beija-Flor, a gente chamava de gordo. Tá entendendo? Sim. Chamava a gente de ô, beijo os outros, eu não quero beijar você. A gente não chorava, não. A gente não, também a gente não pegava revólver nem arma e saía matando ninguém, não. Era assim, a época da porrada, lembra? Porrada. Então a escola toda gritava. Mas eu tinha 17 verrugas. E um apelido que me chamava era de verruguento. Mas isso me machucava. E isso me feria. Sim. Neguinho da Beija-Flor eu nem sabia quem era. Vim saber esse ano que é um homem que é do grupo da Beija-Flor. Não, do grupo de escola de samba. Isso, de escola de samba. E tem um homem mesmo que é chamado de Neguinho da Beija-Flor. Que eu não sei o nome desse homem. Então eu não me ofendia muito. Beijo os outros. Quando as meninas falavam, eu parava na diretoria, né? Que aí eu agarrava as meninas, beijava, agarrei uma. Já tô sendo zoado, né? Já tô sendo zoado, então deixa eu falar. Ai, beija-me. O meu nome é Benjamin. Beija-me. Beija-me, eu falei, vou beijar então. Vou lá. Fui parar na diretoria uma vez. Nunca mais. A esposa lá, a esposa do bastidores lá. Tô de olho em você. Não, mas aconteceu, com 11 anos de idade. Ia também por muita influência dos meninos. Mas um dia eu tava muito cabisbaixo, cheguei em casa. Eu morava no Jardim Macedônia, na Rua Campelo, eu não lembro o número, mas é um número em frente ao número 110. Eu lembro o nome do dono da casa e da dona da casa. Nós morávamos de aluguel lá atrás. O Cido e a Cida. Ele tinha um bar, não sei hoje. Jardim Macedônia, Rua Campelo, era uma casa em frente ao número 110. Eu morava ali, no fundo dessa casa. Olha que coisa interessante. Eu tava sentado na cama, saí do banho, meio cabisbaixo. E minha mãe percebeu e olhou assim pra mim e falou assim: meu filho, o que foi? Eu falei, nada.
Aí ela falou, fala pra mim o que que foi. Eu falei, não, é que às vezes eu fico pensando, sabe? É tipo, eu tenho com essas verrugas aqui, o pessoal fica me zoando. E eu tava magoado. Eu não queria chorar, né? Porque com 11 anos você quer mostrar que você é homem. Mas eu tava magoado. E aí minha mãe olhou pra mim, olhou nos meus olhos, tava sentada na cama, tinha saído do banho. Ela olhou pra mim assim e falou assim, você crê que se eu orar agora, você dorme e amanhã você amanhece sem essas 17 verrugas? Eu olhei pra minha mãe e eu falei, eu creio. O que que eu poderia falar? Eu creio, É. porque eu fui criado na igreja. Sim. E me foi apresentado um Deus que abre mar. Me foi apresentado um Deus que jogaram um homem na cova dos leões e os leões que estavam lá dias sem comer não devoraram o homem, dormiram. Me foi apresentado um Deus que 3 homens foram lançados na fornalha de fogo ardente e não se queimaram, porque não se curvaram à idolatria humana, porque serviam ao único Deus verdadeiro. Eu fui criado ouvindo minha mãe falar os milagres que Deus fez na vida do meu pai, ouvindo minha mãe dizer os milagres que Deus fez na vida da minha avó. Não tinha como eu não crer, porque injetou muito em mim fé. Não tinha como não crer. Por isso que eu digo a importância de você ser criado na igreja. Injetou muito em mim fé. Ela falou, você crê? Eu falei, eu creio. Ela falou, ela colocou a mão sobre minha cabeça e falou, Deus, ó a oração da minha mãe, Deus, ele é jovem. Eu sei que isso não é nada. Verruga, isso aqui não é nada. Mas ele é jovem. Ele não sabe lidar com isso, com essas emoções e com essa situação. Cura ele, em nome de Jesus. Eu dormi. Quando eu acordei, eu fui tomar banho. De novo, saí do banheiro. Quando eu fui secar a mão, tudo, que eu olho para minha mão, cadê as verrugas? Eram 10 nas mãos. Cadê as verrugas? Nenhuma. Você pensa que eu acreditei? Eu fiquei assim, ó. Quando eu olhei pro pé, cadê as 7 verrugas do pé? Eu pergunto para qualquer um que diz que não acredita em Deus. Eu pergunto para qualquer cientista. Eu não tomei um remédio. Eu não passei nada. Eram 17 verrugas grandes. Minha mãe colocou a mão na minha cabeça e pediu a um Deus poderoso um pedido simples. E ainda que fosse um pedido complexo, ela fez um pedido a um Deus poderoso. E eu amanheci no outro dia. Sem 17, não foi uma. É 17 verrugas. Tá entendendo? Sim. Não tem. O mundo pode não crer. Muitos podem não crer e zombar. Ninguém vai arrancar de dentro de mim o que eu vivi. Sim. Ninguém vai arrancar de dentro de você o que você viveu. Ninguém vai arrancar de dentro de você o que você viveu. Por isso que a gente aceita o título loucos. Porque só nós vivemos. Sim. Só nós tivemos a experiência. E cada um de nós tivemos uma experiência particular. É engraçado vendo o pastor falando das verrugas na mão dele, mas a Emily, que é a minha filha adotiva, que eu cuido dela, ela tem 9 anos hoje. Ela adquiriu uma bactéria na lágrima. E a gente não conseguia descobrir como essa bactéria na lágrima. E de uma feridinha aqui que ela teve debaixo do olho, por causa de uma maquiagem, se eu não me engano. Criança assim, né? Menina. Começou a passar maquiagem, fez uma feridinha. E toda vez que ela ia dormir, que o óleo lacrimeja, ou quando ela chorava, essa feridinha ia se expandindo no rosto dela. Tanto que chegou a ficar até a bochecha dela, até aqui embaixo mesmo, como se fosse uma ferida de câncer, sabe? Que cria aquela coisa. Tumor, né? Uma coisa Tipo assim. uma coisa bem estranha, bem feio. E o rostinho dela pequenininho, né? E ficava bem em evidência aqui. Aí eu falei, meu Deus. Aí a gente caminhando pro hospital. E fomos até no hospital do câncer pra ver o que era aquilo. Aí a médica falou, ó, você vai tomar esse remédio muito forte. Eu não lembro o nome do remédio agora. E pra ver se vai melhorando. Mas eles não conseguiram descobrir, só falaram que era uma bactéria mesmo. Que tava daquela forma. Aí a gente temos uma amiga, irmã em Cristo hoje, que tinha conhecido a Cristo e estava frequentando a igreja. Ela falou, olha, a gente pode ir lá, apresenta ela, os pastores oram, para Jesus curar ela de verdade. E isso nem eu e nem a minha esposa estávamos no caminho do evangelho ainda. Aí no início, a Gabriela foi sozinha, eu não fui, não acompanhei, e ela chegou, voltou em casa, também não me falou nada do que tinha acontecido na igreja.
Passou 2 semanas, no outro domingo ela falou, Lucas, eu preciso ir na igreja, você vem comigo? Aí eu falei, vou, mas por que assim, do nada? Ela falou, não, porque a pastora da igreja profetizou a cura sobre a Emily. E ela disse que depois, eu não lembro se foi 2 semanas ou 1 semana apenas, Sim. que no domingo seguinte ela iria voltar para apresentar o rostinho dela que não teria nenhuma cicatriz. Aí eu lembrei, é verdade. Eu falei, ô Emily, vem aqui. Aí, cadê a Emily, Gabriela? Chamei ela, vem aqui. Eu olhei pro rosto da Emily. Aí a mão já começa, né? Eu falei, meu Deus. Por isso que aí eu perguntei, por isso que você não foi mais pro médico? Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei naquilo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu já tinha um temor dentro de mim, né? Sim. Desde pequeno. Sim. Mas não estava no caminho ainda. Aí beleza, chegou a gente pra apresentar. E eu sem saber de nada, aí quando chegou lá na frente, que a pastora chamou ela, cadê a menininha que veio aqui semana passada, que tava com uma ferida enorme no rosto? Tava a Emily lá, sem nenhuma mancha no rosto, curada. Sim. E Deus curou ela nesse dia. Eu e a minha esposa aceitamos Jesus como Salvador na nossa vida. Entregar a vida, né? Entregamos a nossa vida. E foi um testemunho lindo. Sim. A família viu, todos viram, mas o que marcou pra mim e pra minha esposa foi isso. Profetizou a cura e Deus curou. Ia acontecer. E na maioria e a gente não merecia. Sim. E ele faz isso tudo pra mostrar que ele é Deus e que ele nos ama e curou a nossa filha. É. E graças a Deus hoje a gente consegue criar eles no caminho do evangelho. E alguém arranca essa experiência dentro de você? Nem de mim, O nem cientista, dela. nada contra o cientista, louvado seja o nome de Deus pelo cientista, o quanto são estudados, né? O Sim. quanto são estudados. Não é um combate contra o cientista. Sim. É um combate contra Incredulidade. a incredulidade. Tá entendendo? Sim. Tudo bem, tem pessoas que não teve experiência. Tem pessoas que atribuem, tentam uma lógica pra isso. Eu não vejo lógica pra isso. Você vê lógica pra isso? Não tem. Ah, não, sarou do nada. Ué, 17 verrugas sai do nada? É. Tá entendendo? Sim. 17 verrugas. O câncer desaparece do nada? Porque a minha mãe foi curada de um câncer na garganta. E quantos milagres que a gente vê acontecer, assim, de pessoas próximas da nossa vida. Eu tinha bronquite, pressão alta, uma saúde, parece que Deus pegou e colocou uma nova. Milagres que acontecem de coisas que não tem cura, de coisas simples, de coisas grandes, mas que ninguém tira da gente, que não dá pra explicar. E é isso que te motiva? A experiência com Deus que te motiva a caminhar, a permanecer, a abrir mão? São essas coisas que te motivam também? Também. Ou o que te motiva? Qual é o ponto crucial da sua motivação em relação a caminhar com Cristo? Jesus. Esse é o ponto crucial. Não tem como conhecê-lo, ler dele, saber dele e ele não ser o ponto crucial. E ele não te motivar a andar. Não tem como ler e não se emocionar dele. Não tem como saber que alguém te amou ao ponto de morrer por ti. Não tem como viver longe de alguém que demonstrou tal amor, se entregou, levou minhas dores, minhas enfermidades, meu pecado. Não tem como conhecer a trajetória de Cristo, o Cristo do Calvário, o Cristo das multidões, o Cristo que perdeu meio que saiu de perto da família para viver um propósito, o Cristo que não tinha privacidade, o Cristo que estava ali, que abdicava talvez de poder dormir, porque ele estava em corpo humano, de poder dormir, de comer, mas que ele se colocava porque no meio isso me marca muito. Em meio à multidão, na multiplicação dos pães e peixes, todos comeram, mas Jesus continuou falando. Jesus prosseguiu. Ele não estava pensando nele, ele estava pensando naqueles que estavam vindo. Ele não parou para comer. Ele não parou para comer. 7.000 pessoas comeram. E ele não. Essa é a minha motivação. Cristo. Não tem como conhecê-lo, ouvir dele, ler dele e não se sentir motivado. Louvado seja o nome dele, né? Louvado seja Louvor e tributos a ele. Sim. A ele que salva a nossa vida, não é verdade? É A verdade. ele. Me diga uma coisa. A equipe já tá até dando um sinalzinho que tá chegando já perto. Nós temos perto do fim, né? Da entrevista. Mas se o Lucas também, o Lucão tiver uma pergunta, eu tenho uma para te fazer. Como que tá a vida hoje? A vida hoje, em resumo, casamento, quais são os projetos daqui para frente? Para pastora, o projeto como mãe, o projeto como esposa, você pode compartilhar um pouco com a gente?
depois de toda essa trajetória, de toda essa história contada, tudo mudou. A gente não tá milionário, eu não fiquei rica, por incrível que pareça, pastores não são ricos. Bom, a maioria. Mas o casamento mudou por completo. Não tem mais aquele negócio de resolver as coisas da nossa maneira, é tudo voltado à palavra, é tudo voltado ao Espírito Santo, é tudo com base nele, os projetos com os filhos, os projetos com a casa, com o casamento, com o pastorado. Tem muitos projetos vindo aí. Tem? Canal. Ei, Com o Espírito Santo como falou é que pra é? abrir. Você vai abrir um canal no YouTube? Vou Já abrir. abriu ou não? Sim, abri, mas ainda não lancei um vídeo. Mas tem um nome? É o meu nome, Larissa Martins. Larissa, então o canal no YouTube, ó, fica aí indicado, ó. Pra Não é não? vocês. Não é não, Cão? Larissa Canal Martins. dela no YouTube, Larissa Martins. Isso, onde vai vir muitos projetos. Muitos projetos. Muitos. Deixa em interrogação, né? Pra fazer aquele mistério. Mistério pra Cria vocês. expectativa no público. Eita. Mas e aí? Você tem o projeto do canal no YouTube? Sim. Em relação aos filhos, a gente permanece seguindo o que é a palavra, do casamento. Ai, a gente vai casar agora. Tá? Ah, Na é? igreja, de vestido... Vai casar na igreja. Até noiva porque, grinalda. até porque como as coisas foram precoces, então Sim. algumas coisas importantes, até pra mulher, pro homem, realização de foram sonhos. atropeladas. Então vai casar na igreja de Grinal, vai realizar. Olha Ó, só. gostoso. Vou receber convite? Vai sim. Eu com também certeza. quero, também quero. Você vai receber, Lucão? Também quero, Com tem que ter. certeza. E Quero comer bolo. é isso, essa motivação é seguir os planos de Deus. Conforme Ele vai nos orientando, a gente vai vivendo. Certo. E eu queria fazer uma pergunta. Pergunta não, eu quero que você faça uma declaração, porque a história da sua infância marcou bastante. Para que você possa passar para as jovens que estão nos assistindo, que estão assistindo o podcast, que tudo isso, o que você pode passar para elas, dessa vida que você teve, dessa nova vida que você tá tendo a partir de agora com Cristo, o que você pode passar para as jovens de hoje em dia? Basicamente, o que eu posso passar às jovens e aos jovens é que tudo isso passa. Toda essa euforia, toda essa razão, ela passa. Mas a falta de Cristo está dentro de todo ser humano. É algo, nós somos dele, não tem como ser dele e viver longe dele. Então, quanto mais rápido você puder correr para Cristo, corra, porque menos ferido você vai ficar. Mais rápido você vai conhecer um amor, mais rápido você vai se preencher, menos abatido, menos... quantos jovens hoje estão em depressão? Quantos jovens hoje têm ansiedade? E tudo isso porque a família hoje tem gerado jovens sem estrutura. Sem estrutura. Então, são sentimentos abalados. Então, quanto mais rápido poder correr para Cristo, melhor é, porque menos ferido você fica. E tudo isso passa. Todo esse negócio de que viver com Cristo é uso e costume, viver com Cristo é o que eu vou vestir, viver com Cristo... Não, ele vai te moldar conforme a palavra e conforme o que Ele quer. Não é generalizar. Não, eu não preciso ter um cabelo comprido na cintura, até porque o meu tá curto agora. Então, não é sobre isso. É sobre entregar a sua vida para Cristo. Então, quanto mais jovem... homem ou mulher, e mais rápido se entregue a Ele. Melhor. Olha, um grande privilégio. Eu me sinto honrado, viu? Eu quero lhe agradecer por ter atendido o nosso convite. Sim. E eu espero que aqui o estúdio lhe tenha recebido muito bem, com muito prazer e alegria. Eu fico lisonjeado. E você, Lucas? Eu também. É sempre bom a gente, por mais que a gente se conheça um pouco da igreja, assim, mas tem histórias que a gente ainda não conhece. Sim. E pra gente é uma novidade, acho que pra todos que estão assistindo também é uma novidade. Sim. E é sempre bom aprender, independente da idade, cada um tem a sua experiência pra passar. Eu que fiquei muito feliz de vir aqui participar do projeto de vocês, dessa nova fase que vocês estão iniciando. Eu fiquei muito feliz. É isso. Tava nervosa? Você Mas estava? Tava nervosa, vou confessar pra vocês. Mas aqui o Espírito Santo ele foi guiando tudo. E fiquei muito feliz de estar aqui e contar um pouquinho de mim pra vocês. E Deus aí. tem coisas Pra grandes para todos. todos nós. Amém. Então Amém. você, meu querido, olha,
não deixe de se inscrever, tá bom? Tem essa história, tem muitas entrevistas maravilhosas para você. Não deixa de ativar o sininho, tá bom? Nós estamos aqui, ó, essa entrevista completa é no Pode Bem Oficial, ok? Mas também nós temos o canal, Pastora Larissa, do Pode Bem Cortes, onde a gente coloca ali os cortes, as partes, umas partes importantes que tem pessoas que elas não tem muito tempo. Então elas precisam ser rápido ali, 8 minutos, 15 minutos. Se inscreva também no canal Pode Bem Cortes, tá bom? Muito obrigado, Lucas. Deus te abençoe. Amém. Eu sei Abençoe que você também. teve que abandonar o seu posto, abandonar um salário de R$ 11.490. Mas vai ser recompensado, eu creio. Vai ter que ser, vai ter que ser. Vai ter que trabalhar o ano todo que você ganhava um É mês. isso aí. E lembrando, pessoal aí de casa, sigam nossa página do Instagram, que é Pode Bem, Pode Bem, Underline podcast. e deixem o like no vídeo anterior, que é o da nossa pastora Gislene. Quando bater 1000 likes, nós vamos soltar a segunda parte do vídeo da entrevista da história dela. E aliás, a entrevista da pastora Larissa, a entrevista da pastora Gislene, que é essa pastora a qual você fala, que Deus usou para sua Sim. vida toda, a gente teve que realmente cortar. Realmente cortar. Ela estava em 1970, contando a história dela quando ela tinha por volta de 11 a 12 anos. Tava na E infância. na infância ainda. A gente não falou de muita coisa que aconteceu. E teve que fazer assim, ó. Para. Porque não dá. É muita coisa. Sim. A gente ia fazer vídeo de 6 horas aqui. Aí a gente falou, você pode voltar? Então ela já agendou, está agendado. Mas Certo. tudo depende do like de vocês. Quantos Então, likes? 1000 likes. Ó, 1.000 é pouco. Um pouquinho, O pouquinho. que você acha de 10 mil? 1.000 é pouco. Deixa 1.000 mesmo? Deixa 1000, deixa 1000. Deixa 1.000? Deixa 1000. Vai devagarinho, Aí a né? gente lança outro desafio mais pra frente. Isso. Ó, 1.000 likes a gente disponibiliza. Já vamos fazer a gravação, mas aí a gente vai liberar aí a segunda parte da entrevista da pastora Gislene Helena. Pastora Larissa, Foi um prazer. estar prazer com todo vocês. nosso. Deus te abençoe. Dê um beijo na Cecília, na Cecília. senhora. Senhora. Tá Isso gravado, viu? Tá gravado. 32 mil visualizações, né? 27 Oh, mil. desculpa, 27 mil. Dê Isso. um abraço no maridão, Pode viu? deixar. Se a gente agendar com ele, ele vem dar entrevista. Ah, ele vem. Vem. Vem se vocês agendar, chamar, ele vem. Ele vem. Então nós vamos agendar com ele aí também, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Um beijo pra vocês, um abração. Dê um abraço aí, Lucas. Abraço, pessoal. Fique com Deus. Tchau.